dizer, existia a figura do governador, e não era só um vice-governador, era 3 vices-governadores. Se um vice já atrapalha, imagina 3. Hein? Então, o Benedito Leite passa o governo para o segundo vice, porque o primeiro estava ausente do país, ele passa para o segundo vice, que era o Arthur Colares Moreira, quer dizer, um homem brilhante que também atuou muito no Maranhão, certo? E esse segundo vice, ele comete a imprudência de, dia depois, viajar para o Rio de Janeiro para tratar da sua reeleição. Ele queria ser reeleito, e comete uma imprudência, uma leviandade de não pedir licença à Assembleia. Ele foi sem pedir licença à Assembleia. O que aconteceu? Os deputados se reuniram, chamaram o presidente da República, que era o Mariano Lisboa, e disse, você é que vai ser o governador agora, porque o vice-presidente se ausentou do Estado sem a nossa anuência, sem a nossa concordância. E aí, o deputado Arnaldo Melo, foi confusão nesta Assembleia Legislativa entre esses vice-governadores, o presidente da Assembleia, e a confusão foi tanto, demorou tanto, que o presidente da República, que era o Nilo Peçanha, por pouco não fez uma intervenção aqui. Mas ele conseguiu que tanto o vice-governador como o presidente da Assembleia renunciassem os mandatos e ele elegesse uma outra figura por ele mandada por aqui. Certo? Então, só para dizer que, como nesse período dessa legislação do Império, houve também a confusão. Ainda também nesse governo imperial, no governo Urbano Santos, que também foi outro grande político no Maranhão, né, que chegou a ser vice-presidente da República, chegou a ser ministro, né, antes do Gastão e do ministro Lobão, o Sarney Filho, de quem foi mais outro, alguns outros do Maranhão, Alexandre Costa, né, o Maranhão teve um ministro, que era o ministro de Justiça de Estado, e ministro de Justiça Interior, que foi o Urbano Santos, que se elegeu governador, mas ele preferiu se ausentar do Estado, passou o governo e foi assumir o ministério, e quando voltou, que ia já assumir a vice-presidência, no caminho para o Rio de Janeiro, morreu. Né? Então, o que aconteceu? No governo Urbano Santos, na 10ª legislatura, realizou-se uma outra reforma constitucional dentro dessa Constituição. O governador e o vice, olha lá, com as coisas que não têm muita firmeza, o governador e o vice voltaram a ser denominados de presidente e vice-presidente, como era na época do Império. E desapareceu e acabaria com a figura dos 3 vices. Né? Passou a ter só um vice. Os intendentes no interior do Estado, as pessoas que governavam, que administravam os estados, eram os intendentes e os vices, passaram a ser chamados de prefeitos e vice-prefeitos. Né? Então, essa foi mais ou menos, em linhas gerais, o que aconteceu nessa Constituição de 1892 no Maranhão. Mas isso vai até vai até 1930, quando há no Brasil uma nova corrente de insatisfação popular, e essa insatisfação novamente produzida nos quartéis. São as novas gerações de militares que não se conformam, isso nos anos 30, nos anos 20, que veem que os outros países da Europa estavam caminhando aceleradamente para um processo de desenvolvimento, que já tinha ocorrido o desenvolvimento industrial na Europa, e o Brasil ainda era um país agrícola, um país de economia muito frágil, que dependia muito puramente de exportação e de importação de bens manufaturados. Então, essa jovem oficialidade, ela se une com forças, né, até certo ponto, inconciliáveis com ela, né, com os comunistas também, né, que começam a surgir no Brasil, aí surge o Partido Comunista, nesse período de 30, e os comunistas, para não aparecerem com tanta visibilidade, eles criam uma coisa chamada Aliança Liberal, que reúne todas essas pessoas que estão contra o governo que vinha mandando no Brasil, desde a proclamação da República até os anos 30. Né? E, sobretudo, esse processo se deflagra quando Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, se candidata a presidente da República e tem vice com o presidente João Pessoa da Paraíba, e eles são derrotados por Júlio Prestes, e o vice-presidente, que era de São Paulo, era a famosa...
café com leite, né? A dobradinha do café com leite. Como é que chamava? Não era dobradinha, não. A política do café com leite, em que os governadores do Brasil ou eram de Minas ou de São Paulo, né? Então, tudo isso se insurge contra esse sistema que estava dominando o Brasil durante muito tempo, né? E aí, Getúlio, que tinha sido derrotado, se aproveita da insatisfação aqui do Nordeste também, que quando houve o assassinato de João Pessoa, que foi o candidato a vice-presidente com Vargas, e ele foi assassinado, mas não foi assassinado por causa do problema político, foi por causa de mulher, né? Mas aí isso serviu de fulcro, serviu de base para um descontentamento maior. Poxa, o vice-presidente da República, nosso candidato a vice, foi morto por essas forças que estão se opondo a essa nova situação. Então, todo esse mundo se juntou com Getúlio à frente, e aí fizeram a chamada Revolução de 30, né? Que no Maranhão, ela foi comandada por uma figura brilhante chamada Reis Perdigão. Era um diplomata, um homem muito preparado, um homem de esquerda naquela época da Aliança Liberal, que o Partido Comunista mandou para cá, para o Maranhão, para aglutinar essas forças também, que eram contra o governador do Estado, porque ele representava essa política de café com leite, que era o Pires VI, que era o governador do Estado, e todas essas forças, então, se juntaram no sentido de que o Reis Perdigão, ele procura, exatamente, ele recebeu a orientação dele para se juntar com as forças do 24BC aqui, que o comando era, naquela época, um pouco esquerdista, né? E aí eles tramam exatamente uma conspiração para tirar o Pires VI do governo. Mas isso termina acontecendo alheio à vontade dele, porque um cidadão lá do quartel, bêbado, entrou por lá, deu um tiro e todo mundo pensava que fosse a Revolução de 30 que tivesse chegado no Maranhão, e o governador se apavorou, disse, olha, então, e ele estava querendo trazer a munição do Exército para a polícia, porque o governador, sabendo que o comando militar tinha muita preferência pela Aliança Federal, ele disse, eu vou tentar tirar as armas do Exército e passar para a polícia, para eu enfrentar esse pessoal que está aí. Só que ele não conseguiu, porque quando ele tentou fazer isso, o comando militar não estava no quartel do 24BC, mas tinha um sargento que era um rebelde total, o sargento Amorim. E o sargento, aqui vocês não entram. Aí foi bala para lá, bala para cá, a cidade toda foi contaminada por essa fuzilaria intensa, e o governador ficou com um medo muito grande de ser morto, de ser o palácio ser invadido e ele ser fuzilado, e já tinha preparado uma corveta, um navio pequeno ainda que estava no porto, ele fugiu para Belém do Pará, né? Então, quem assume o poder no Maranhão é uma junta governativa formada, então, por esses militares e por esses civis, comandado pelo Reis Perdigão. Certo? Então, Vargas já no poder, né, o que se observou? Vargas fez promessas e mais promessas de que se ele chegasse, essa revolução chegasse no poder e fosse vitoriosa, ele iria fazer uma nova Constituição no Brasil, uma Constituição democrática, não uma Constituição como essas que estava vindo só na mão de São Paulo e Rio, prometeu mundos e fundos. Mas o que aconteceu é que Vargas também, inteligentíssimo, esperto, que talvez tenha sido o presidente da República, um dos mais espertos que o Brasil já teve em todo o seu período de república, foi Vargas, era uma extraordinária figura de estadista, e se não fosse ele, o Brasil talvez hoje não seria essa potência industrial que é, porque ele soube negociar muito bem com os Estados Unidos, na época da guerra, que o Brasil era um país estratégico, e ele só dizia, só entro na guerra se vocês me derem, né, alguma coisa para compensar. Foi aí que ele construiu a siderúrgica lá de Volta Redonda. Vargas era terrível, né? E ele, então, o pessoal começou a sentir que ele estava querendo era ficar no poder, que aquela Constituição que ele estava prometendo não vinha coisa nenhuma. Foi preciso que os constitucionalistas de São Paulo resolvessem fazer uma revolução contra ele. A famosa Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, que passou um bom tempo que São Paulo parou, para, ao invés de ser aquela potência industrial que era, para fazer só apenas armamento bélico,
para que São Paulo pudesse lutar contra o Brasil todo. Há quem diga que São Paulo já estava querendo, naquela época, dada a sua pujança econômica, de até se transformar num país federado, num país independente. Eles negam, mas há quem diga que São Paulo já tinha também, muitos estadistas de São Paulo já pensavam naquela época de São Paulo se transformar, né, num estado independente do Brasil, porque estava já carregando o Brasil nas costas. Né? Então, essa Revolução Constitucionalista chegou realmente a se configurar no país todo, houve lutas, mas lutas, daqui foram representantes, foram várias comandos, né, para São Paulo, né, e para o Rio de Janeiro também, mas como o governo central era mais forte, as forças legalistas eram mais fortes, Vargas concordou, terminou ganhando essa parada, essa guerra, e ele, acuado como ele estava, ele resolveu, então, criar um código eleitoral, criou uma coisa que no Brasil não existia, e foi até bom que eu diga isso agora, porque as eleições naquela época existiam, no interior do Estado, eleição de Câmara, de prefeito, de intendente, etc. Mas sabe quem é que apurava os votos? Os deputados. Já imaginou hoje, hein? Os deputados é quem faziam a revisão, quem apuravam. Então, esses deputados só elegiam aqueles intendentes, aqueles vereadores, aquelas câmaras, os prefeitos que eles desejavam, que era realmente o partido que estava no poder. Então, Getúlio, em 1932, atende uma grande reivindicação do país, que é, cria o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, em que as eleições não passam mais a ser comandadas pelo Poder Legislativo, e sim por uma esfera do Poder Judiciário, configurado agora no Poder, no Supremo, na Justiça Eleitoral, e nos estados, nos tribunais regionais. Certo? Então, Vargas convoca as eleições para 1933, para os constituintes federais, que vão fazer a Constituição Federal, e essa Constituição se reúne, faz, e determina logo que haja uma convocação para os deputados constituintes estaduais para fazerem a nova Constituição Estadual. E o fazem, certo? Só que quando eles são eleitos, que começam a reunir para fazer a Constituição, eu quero um pouco mais de água aí. Quando eles começam a se reunir, quem governava o Maranhão era um interventor federal. Você sabe que de 30 até 37, mais ou menos, o Maranhão foi governado por interventores. Os primeiros 3 interventores eram interventores que faziam parte da Revolução de 30. Como não deu certo, Getúlio começou a trazer interventor de fora do Maranhão. Você vê, né? O próprio pessoal daqui não se organizava, não se unia para comandar o Estado. Em vez de chegarem no poder e se unirem para fazer alguma coisa, não, eles faziam era brigar um contra o outro, terminava eles mesmos, os revolucionários de 30, começaram a se degladiar contra lutas. Luso Torres, Reis Perdigão e até um padre Astolfo Serra, que talvez seja um dos mais brilhantes oradores que nós tivemos aqui, mas também gostava muito de mulher, né? Diz, inclusive, que tinha 2. E ele, então, esses 3 interventores brigaram entre ele, e Getúlio o que faz? Resolve trazer interventor de fora. Trouxe o interventor Seroa da Mota, do Rio de Janeiro. Esse interventor se indispôs contra a Associação Comercial do Maranhão, e a associação, como era muito forte, a associação às vezes fazia o papel que devia fazer a Assembleia Legislativa. Essa associação comercial era fortíssima, era ela quem dava opiniões para um dos governos, os governos atendiam. Então, ele se indispôs contra a associação comercial, aí Vargas tira, chama outro interventor, chamado Martins de Almeida. Vocês já ouviram falar. Antônio Martins de Almeida, um pernambucano, aliás, um paulista, que veio para cá, que lutou na Revolução Paulista de 32, e foi ele quem trouxe para cá um cidadão chamado Vitorino de Brito Freire. Então, foi esse cidadão, em 1932, que trouxe para cá Vitorino Freire, e foi aqui que Vitorino, né, chegou, inclusive, até ser candidato a constituinte estadual, e foi derrotado. A primeira eleição, outro dia eu disse isso para o Sarney, não acreditava, vou lhe trazer o livro.
ele foi candidato a constituinte estadual em 34 aqui no Maranhão e ele foi derrotado. Depois ele recorreu, né? Foi lá que tinha sido fraude, tal, ele foi injustamente tirado, foi a eleição dele foi fraudada, mas ele não conseguiu, não. Mas o importante é que essa Constituição Federal se reuniu e determinou que a Constituição Estadual também se elegesse e se reunisse, e aqui eles se reuniram, e, como eu disse agora, o Martins de Almeida, que tinha um apelido terrível, chamado de bala na agulha, porque ele não brincava no serviço, foi ele que criou aqui em São Luís, vocês já devem ter ouvido falar nisso, os bandos de Papai Noel, que eram forças, né, paramilitares que ele organizava para dar porrada em quem era contra ele, né, ela realmente batia para valer, realmente, né? Então, esses bandos de Papai Noel, e quando essa Constituinte começou a funcionar, deputado Arnaldo Melo, o Martins de Almeida criou todo tipo de embaraço para que eles não se reunissem. Eles tiveram que pedir abrigo no quartel do 24BC para poder se reunir, certo? Mas, finalmente, se reuniram, né? Elegeram a mesa, elegeram o presidente, que foi o Salvador, o presidente foi o deputado Salvador Barbosa, e o vice-presidente, o Antônio Pires da Fonseca. Então, essa Assembleia se reúne com poderes constituintes para fazer a nova Constituição do Maranhão. Mas aí vem a nova surpresa. Vocês veem que o Maranhão... Gente, vocês têm que estudar esse Maranhão para saber como isso aqui é difícil, é complicado. Então, essa constituinte que ia fazer a nova Constituição de 35 do Maranhão estadual, o que acontece? Começa a funcionar, né? Eles elegem um outro governador que o Vargas tinha indicado, que era um cientista maranhense, um nome famoso, um nome respeitadíssimo, conceituado no Brasil e fora do Brasil, chamado Dr. Aquiles Lisboa. Mas esse homem era um cientista, coitado, mandaram para cá, ele não tinha tarimba política nenhuma, não sabia nada de política, não tinha habilidade nenhuma. E dão para ele, olha, nós vamos eleger, mas você tem que cumprir uma série de coisas que nós queremos aqui. Essa divisão de cargos, né? Fulano fica com isso, fulano fica aqui, os partidos principais, o URM, que é a União Republicana, União Republicana Maranhense, que era de Genésio Rego, e o Partido Republicano, que era de Lino Machado, né? Ele assumiu o compromisso de atender essas duas facções políticas. Até certo ponto ele atendeu, mas tinha uma cláusula lá que dizia que o prefeito de São Luís, que era eleito, tinha que ser do partido do Genésio Rego, da União Republicana Maranhense. E ele vai por trás dos panos e não nomeia um outro cidadão que era de um outro partido, que não era do Genésio Rego, mas do partido Lino Machado. Aí foi o caos total, porque a Assembleia Legislativa não concordava de jeito nenhum, porque ela estava dividida, ela passou a ser dividida entre esses dois partidos, o do Genésio e do Lino Machado, a União Republicana contra o Partido Republicano. Então, aí vem coisas de todo o arco da velha, eles pressionam o Aquiles para revogar a nomeação do prefeito.